Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Pessoal, o vídeo de vocês já vai começar. A aula gratuita sempre aqui de segunda e quarta-feira da certificação LPI 101. Mas uma maneira mais interessante de você fazer esse curso, você pode continuar assistindo aqui pelo canal do YouTube, não tem problema. Mas no Google Classroom, você acessando lá classroom.google, faz login com a sua conta do Google aí. Então, vou fazer login aqui com a minha conta do Google. E aí você vai dentro aqui do Google Classroom, quando ele fizer login, você vai clicar aqui no sinalzinho de mais, participar da turma, e vai colocar esse código que está aí na descrição do vídeo. E aí, esse curso ele está aqui no Google Classroom. Qual a diferença eu fazer o curso pelo Google Classroom e ficar assistindo as aulas aqui no YouTube? Pelo Google Classroom, você vai ter acesso a conversar e interagir com outras pessoas que estão fazendo o curso, tá? Tem o network, ó, tem todas as pessoas que estão por aqui, você pode ter acesso a isso. Você vai ter simulados, você vai ter arquivos de documentação em texto, como por exemplo a apostila desse curso, dicas que eu coloco aqui sobre certificação LPI, além de ter acesso às aulas de uma maneira mais organizada. As aulas passadas, inclusive, eu coloco com a data e coloco a previsão de quando vai sair a próxima aula, que no caso é essa aula de hoje que nós vamos ver. Então, assim que ter essa aula, já vai aparecer o link de quando vai ser a próxima aula e o horário, né? Sempre segunda e quarta-feira, às 9 horas. E se você tiver interesse em, eu gostei desse curso, estou fazendo as aulas, tá legal, mas eu queria já ter todas as aulas. É possível, você vai ter um acesso premium aí. Para isso você manda um e-mail para mim, que é o prof. Juliano Ramos, tá? Prof inicial de professor, Juliano Ramos, @gmail.com. Manda um e-mail para mim solicitando mais informação, que eu falo para você como você pode já ter acesso premium para ter acesso a todo o conteúdo do curso. Vamos que vamos, uma boa aula para você. Muito bem, pessoal. Nessa aula vamos começar o tópico 103, subtópico como trabalhar na linha de comandos. Vamos fazer aqui pelo Debian, mas não tem problema se você quiser fazer pelo CentOS, já que esses primeiros tópicos, linha de comando, tanto faz qual distribuição você estiver utilizando. Vou utilizar o Debian aqui. Então deixa o sistema inicializar. A LPI deseja que você saiba o básico de linha de comando. O Shell é a interface entre o kernel e o Linux e o usuário, e também é um ambiente de programação. Tá? Então, o Shell que nós vamos estar trabalhando. Existem vários tipos de Shell, como o KSH, SH, Dash, Fish. A certificação exige que a gente manipule a nossa linha de comando com o Shell Bash, que é o que nós utilizaremos, e ele é o padrão em quase todas as distribuições de Linux. Eu vi que a tela aqui está bem pequena, vai ficar ruim de vocês verem os comandos. Eu vou desligar essa máquina aqui e vou melhorar aqui o tamanho da tela, dando um zoom aqui. Em configuração, na máquina, a gente pode vir aqui em monitor e ativar o fator de escalonamento aqui em monitor, que seria como se fosse um zoom, tá? Eu vou colocar aqui em 150, 160%. Isso já deve melhorar aí pra gente ver melhor a linha de comando. Então, beleza. Vamos iniciar aqui novamente o nosso Debian. Vai ficar mais fácil para vocês verem os comandos que a gente vai digitar. Ficou maior, né? Então vou me logar como root, colocar a senha e agora beleza, já temos aí o nosso terminal pronto para trabalhar. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é qual shell que eu estou utilizando, né? É o Bash, é o SH, é o KSH. Para isso eu faço o seguinte, eu digito o comando echo $ para ver as variáveis do sistema operacional. Todo sistema operacional, Windows, Linux, possuem variáveis que são que armazenam informações sobre diversas aplicações do sistema, tá?
Então, para visualizar essa variável, que mantém a informação de qual shell eu estou utilizando, eu utilizo o comando echo e eu coloco o dólar ali, ou o cifrão, né? Sempre que eu coloco o cifrão, significa, na frente do comando echo, que eu vou ver o conteúdo de uma variável. E aí o nome dessa variável é shell. Quando eu digito esse comando echo espaço $shell, eu estou vendo que o meu shell atual que eu estou utilizando é o bash, que ele está dentro do diretório, esse executável, esse programa bash, está dentro do diretório bin. Olha lá que o caminho ficou /bin /bash, tá? Mas não se preocupa com isso agora, esses caminhos de diretório. Só para a gente saber que nós estamos com bash para a gente começar a trabalhar. Se você não estiver utilizando bash, está num sistema operacional tipo BSD, que o padrão do BSD é o KSH, ou você está em uma distribuição que não é o bash padrão, você pode chamar o shell bash apenas digitando bash e dando enter, vai entrar no shell bash, que é o atual que nós estamos utilizando. O que é um comando? Um comando ele pode ser um programa externo que você instalou no Linux, ou um comando interno que seja um comando que pertence ao próprio shell. Para saber se é um comando do tipo interno ou um comando do tipo externo, a gente utiliza o comando type. Por exemplo, type echo, que é esse comando que a gente acabou de utilizar. Quando eu coloco o comando type echo, ele me fala que echo é um comando interno do shell, esse comando pertence ao shell. Agora vamos testar com outro comando aqui. Eu vou digitar type tar. Tar é um programa utilitário para agrupar programas, né? E você pode utilizar ele também se você deseja compactar programas, tá? Então ele seria basicamente uma solução para você, como a gente pensa assim no zip, tá? Do sistema Microsoft. Então ele serve para agrupar, e com algumas outras aplicações de terceiros ele permite também compactar arquivos. E o tar, ele me dá a resposta que o tar está em um determinado local. Ele é um executável que está dentro de /usr bin tar, ou seja, ele não é um comando interno do shell. Então, através do comando type, nós podemos saber se é um comando interno do shell, que a gente chama também de built-in, ou se é um comando externo. Esse comando type, ele cai na certificação LPI. Muito bem. Como o shell, o comando clear, que eu estou digitando aqui, serve para limpar a tela, tá? Porque você vai dando enter aqui, vai sujando a tela, você dá o comando clear para limpar a tela. Mas como o shell sabe localizar esse comando externo e executar? Por exemplo, quando eu digito o comando clear, como ele sabe aonde está instalado o comando clear e ele funciona? Porque existe uma variável que mostra todos os locais onde ele vai buscar programas executáveis. Essa variável a gente também vê através do comando echo $, essa variável se chama path, tá? Quando eu digito echo $path, ele mostra aqui todos os diretórios separados por 2 pontos onde estão programas executáveis do meu Linux. Então, quando eu digito clear, por exemplo, comando para limpar a tela, o sistema pensa assim: eu vou procurar aqui dentro de USR local SBIN, que foi apontado ali no path. Tá lá o programa? Se não tá, eu vou para USR local bin. Se não tá, eu vou em USR SBIN, depois USR bin e SBIN ou bin. Em um desses lugares deve estar aí o comando clear, e aí ele encontra e funciona. Para pesquisar aonde um comando está instalado, a gente pode usar o comando whereis. Por exemplo, whereis clear. Então ele fala que clear, o comando clear está o executável dentro do diretório USR bin. Olha lá em cima, clear está dentro de USR bin clear, tá? E na frente ele mostra onde tem uma página de manual sobre esse comando, que está em USR share man1 clear.1.gz. Lá tem uma página de manual desse comando. Muito bem. Então, quando executamos o comando clear, ele busca lá no diretório USR bin e executa, porque está no diretório path, que armazena onde estão os executáveis do meu Linux. Isso também cai na certificação. Aliás,
tudo que nós vamos falar aqui cai na certificação. Falando agora um pouquinho sobre as variáveis de ambiente local e global. Nós temos dois tipos de variáveis de ambiente. Temos a variável do tipo local e temos a variável do tipo global. Assim que você inicia o shell, várias variáveis de ambiente são carregadas e a gente pode também declarar nossa própria variável. Uma certa vez um professor falou para mim que variável é tudo aquilo que varia. Claro, não existe essa palavra, varia, né? Mas é só para entendermos que a variável é um valor que ele pode estar sempre sendo alterado. Então, por exemplo, a gente vai fazer aqui número igual a 10. Em algumas linguagens de programação, você precisa declarar qual tipo que é uma variável. Se ela é do tipo inteiro, se ela é do tipo booleano, se ela é do tipo string. No caso do Linux, nós não precisamos declarar o tipo. Basta colocar o nome da variável igual mais o seu valor. Então digitamos número igual a 10. Para ver o conteúdo dessa variável, utilizamos echo $número. E retornou para a gente que número tem o valor atribuído de 10. Agora, se nós abrirmos um outro bash, vou abrir um bash em cima desse, bash, e digitar echo $número, você vai ver que o resultado é nulo, porque essa variável não existe nesse bash. Tá? Eu vou dar exit para voltar para o bash anterior, exit vai sair, tá? Voltamos para o bash anterior, e se eu digito aqui echo $número, mostra lá o resultado 10, porque ela está somente nesse bash. Então, essa é uma variável local, ela só funciona nesse local, tá? Para transformar essa variável número numa variável do tipo global, que ela possa ser usada em outros bashes, eu utilizo o comando export e o nome da variável, export número. Agora, quando eu abrir um novo bash e der enter e pesquisar por ela aqui, nós vamos perceber o seguinte, que ela existe. Logo, ela é uma variável global que vai existir em outros shells. Então, vou dar um exit para voltar para o meu shell anterior, dar um clear para limpar a tela aqui. Para me visualizar somente as variáveis globais que estão no meu sistema, eu digito o comando env. Então ele mostra todas as variáveis globais. Algumas dessas variáveis são importantes que você aprenda para a prova de certificação, tais como a variável shell, que mostra o shell, o resultado é o nosso shell atual, que é o /bin/bash, a variável pwd, que mostra o diretório atual que nós estamos, ou seja, nós estamos dentro do diretório /root. A variável home, que mostra qual é o diretório que esse usuário que eu estou pode gravar seus arquivos, que é /root, que a gente chama também de variável do usuário, diretório do usuário, tá? A variável path também é uma variável muito importante, que mostra o caminho dos diretórios, que serão programas que podem conter programas executáveis. Então é um exemplo de algumas variáveis. Para ver todas as variáveis do sistema, tanto globais, locais, a gente também pode usar o comando set. Agora é bem grande, vai mostrar uma lista bem maior de todas as variáveis do sistema, tanto local quanto global. E a gente pode subir essa página, porque desceu aqui, ficou bastante coisa lá em cima, segurando a tecla Shift e Page Up. Shift Page Up eu subo, Shift Page Down eu desço. Vou dar um clear aqui para limpar a tela. Muito bem. Eu também posso paginar essa saída, para a gente ver essa saída do comando set de uma forma mais tranquila, para ele não vir tudo jogado na tela de uma vez, que eu preciso usar o Shift Page Up. Eu posso digitar o comando set, colocar essa barra que a gente no Linux chama de pipe, tá? Essa barra em pé, espaço e utilizar um paginador, que seria um programa para paginar, que é o comando less. Então quando eu der enter, agora vai vir em páginas que eu vou dando enter e vou descendo linha por linha e vendo toda a saída do comando.
Se eu quero parar de uma vez isso, eu aperto o Q de Kit e já vai terminar aí. Já vai terminar a lista de uma vez, para que eu não precise ver não precise ficar indo linha por linha, tá? Comandos de modo sequencial. Vale lembrar que qualquer dúvida que você tenha da aula, temos aqui a área para você solicitar um suporte. Comandos em modo sequencial. Comando clear, já vimos que ele limpa a tela. O comando date mostra uma data, que é a data atual do sistema e a hora. O comando ls é um comando para ver os arquivos e diretórios que você tem atualmente nesse local que você está. Eu não tenho nada, né? O comando ls seria semelhante ao comando dir, que aliás funciona aqui no Linux. Comando dir do PowerShell, do CMD aí do Windows, né? Então, a gente pode fazer comandos de uma maneira sequencial. Por exemplo, eu quero digitar o comando clear para limpar a tela, em seguida eu quero digitar o comando date e em seguida o comando ls. Eu posso fazer o seguinte, clear, ponto e vírgula, espaço date, ponto e vírgula, espaço ls. Então ele vai fazer sequência e já fez os 3 comandos. Ele limpou a tela, mostrou a data e fez um ls que não tem saída alguma ali, porque não tem nenhum arquivo nem diretório onde eu estou. E como eu vejo que diretório eu estou? Eu posso digitar o comando pwd. O comando pwd mostra que atualmente eu estou dentro do diretório /root. Outra informação que eu tenho aqui também é que se você perceber como que está vindo essa tela do Bash para mim. Ela mostra primeiro o usuário que eu estou logado, que é o root, depois tem o arroba e vem Debian, que é o nome da máquina, no host name, é o nome desse computador. E depois, se você perceber, tem ali um til. Aquele til significa que eu estou no meu diretório de usuário. Sempre que um usuário está dentro do diretório que lhe pertence, mostra ali com um til, o diretório de usuário. Se eu entrar em outro diretório qualquer, o comando cd de change director, né, o alterar diretórios, né, cd barra, por exemplo, etc, um diretório de sistema aí, mostrou ali que eu estou dentro do etc no caminho. Olha ali na frente do Debian, 2 pontos, mostrando agora a barra etc. E se eu quiser ir direto para o diretório do meu usuário, que é o root, onde eu posso guardar e gravar meus arquivos, eu posso colocar cd espaço til. É um atalho, ó. Já fui direto para o meu diretório root. Digitando pwd, vai ver que eu estou em /root. Então, comandos de modo sequencial a gente viu com o ponto e vírgula, né? Então, vamos colocar clear, ponto e vírgula, o pwd para ver o diretório que nós estamos e o date. Tá lá, limpou... Opa, eu digitei errado aqui o date, ó. Então lá, limpou a tela, mostrou /root, que é o diretório que eu estou, e a data de hoje. Beleza, vimos como fazer os comandos em modo sequencial. Só que usando o ponto e vírgula, tanto faz se o comando der erro, ele vai seguir para o próximo. Por exemplo, JRO não existe esse comando, é a inicial do meu nome, Juliano Ramos de Oliveira. Eu vou colocar como se ele fosse um comando, colocando um ponto e vírgula. Em seguida eu vou rodar o comando date. Ó, o comando JRO não foi encontrado no Bash, ele falhou. Mas ele mesmo assim seguiu e executou o próximo comando, que é o comando date. Então quando você coloca ponto e vírgula, tanto faz se um comando falha ou não, ele vai seguir para o próximo comando. Tranquilo? Mas à frente nós vamos ver outras opções que nós temos. Ou melhor, já vamos fechar isso agora. Então, nesse exemplo, tanto faz se o comando der erro ou não, ele vai executar o próximo. Agora vamos ver outra opção de executar vários comandos. Deixa eu dar o clear aqui para limpar a tela. A gente pode fazer, por exemplo, comando date, usar 2 e comerciais, vamos colocar o comando pwd, 2 e comerciais e vamos colocar o comando ls. Então, olha lá, ele mostrou a data, ele mostrou o diretório e não teve outra saída do ls porque não tem arquivo aí dentro. Só que essa forma, ele só executa se o primeiro tiver sucesso. Se eu colocar o comando JRO aqui, que não existe, que nós já sabemos, 2 e comerciais e o date,
Olha, o JRO deu erro, ele não executou o comando date, porque o JRO falhou, ele para a sequência, ele não vai para o próximo comando. Então, o E2E comerciais, ele para essa sequência. E nós temos mais uma outra forma. Nessa forma, o segundo comando só é executado quando o primeiro dá erro. Por exemplo, o JRO vai dar erro, a gente coloca dois pipes em pés aqui, duas barras, e coloca o comando, por exemplo, date. Como o JRO falhou, ele digita o comando date. Agora, se fosse o contrário, date existe, duas barras em pé e o JRO. Como o date existe, ele para aí, ele não segue a sequência de comandos. O primeiro comando deu certo, ele executa e para a sequência. Muito bem, então aprendemos um pouquinho mais sobre comandos de modo sequencial. Outro comando importante, também cai na certificação, é o comando history. O comando history mostra um histórico de todos os últimos comandos que a gente digitou. E ele mostra um número na frente. Se você vê ali, o comando 1 que a gente digitou no nosso dash foi o shutdown para desligar. Depois a gente digitou o comando clear aqui algumas vezes, né? E a lista de vocês vai ser diferente, obviamente, porque a sequência de vocês de comando pode ter sido diferente. Agora, o importante é você ver esses números na frente. Por exemplo, o comando... vamos pegar aqui, o comando 10 no meu caso é o comando where is clear, né, que mostra o caminho aonde fica o clear. Então, para eu executar esse comando novamente, eu posso fazer o ponto de exclamação e o número referente àquele comando, que era o... não era o 30. Deixa eu ver lá, eu não lembro. Era o... where is era o 10. Então eu coloco ponto de exclamação 10. Eu vou executar o comando, o 10º comando dessa lista, que é o comando where is clear, né, que deu como resultado ali, o caminho onde fica o clear, barra o srbin clear, tá? Outra forma é eu fazer dois pontos de exclamação que vai executar o último comando que eu digitei. Nesse caso, o último é o comando where is clear. Esse histórico, esse arquivo de histórico, a gente também vê através da variável echo $history, em maiúsculo. Na verdade não é history. Deixa eu só me lembrar como que é o nome dessa variável aqui. É histfile, tá? Desculpa, vamos lá de novo. Echo $histfile. Essa variável mantém aonde fica o arquivo de histórico. Então esse arquivo de histórico desse usuário root fica em root. Ponto no Linux significa que é um arquivo oculto, bash underline history. Esse arquivo mantém o histórico, tá? Um comando para a gente visualizar arquivos de texto no Linux é o comando cat, né? Eu falo que é o comando do gatinho. Se a gente colocar cat /root /bash underline history, vai ver que tem a saída ali do histórico de comandos. Ele organiza de uma maneira diferente ali a saída. Agora, o que eu posso fazer? Porque ele só vai mostrando aqui os arquivos desse shell atual. O que eu posso fazer? Para limpar esse histórico de comandos, eu posso digitar o comando history -c. C minúsculo. History -c. Quando eu digito o comando history -c, eu limpo esse histórico do history. Agora, eu digitando history, só tem um comando lá, que é o próprio comando history, tá? Então, é outra opção que eu tenho aí. Os nossos usuários, se você tiver logado, por exemplo, com o seu usuário, se eu tiver logado com o usuário Juliano, o arquivo do history vai estar dentro do diretório home dele, .bash underline history, tá? Cada usuário vai estar num local o seu arquivo. Autocompletar do bash. O autocompletar do bash funciona da seguinte maneira. Eu vou entrar no diretório usr share alguma coisa. Então eu coloco o cd/us, por exemplo, que é o usr, o nome do diretório, e aperto a tecla tab. Ele já completou para mim, porque ali só tem usr, não tem o usrx, o usra, então ele já está entrando nesse diretório. Eu vou entrar dentro do usr share, outro subdiretório chamado share. Então eu coloco sh, dei tab, lá, já completou para mim o usr share.
Agora eu quero saber quais são os diretórios que tem aí dentro, para mim escolher um para entrar. Eu posso apertar Tab 2 vezes, vai mostrar a lista de tudo que tem dentro de USR Share. Então dentro de USR Share eu tenho ADD User, eu tenho ASP, eu tenho um monte de subdiretórios aí dentro. Vamos dizer que eu quero entrar nesse Applications. Então eu coloco app, vou dar Tab 2 vezes. Por que 2 vezes nesse momento? Porque... deixa eu começar aqui de novo para pegar a tela lá em cima, que senão vai ficar ruim para vocês verem. Então CD, USR, Share. Agora quando eu digitar app e dar Tab 2 vezes, ele vai mostrar algumas opções que tem com pp. Por exemplo, eu tenho app Armor, eu tenho app Applications, eu tenho o Apport, eu tenho o apps. Então é o Application, então eu coloco L e dou Tab. Como agora não tem mais nada ali, só tem com L, né? Só tem um Application, ele entrou direto. E aí eu entrei direto usando uma tabulação. O Tab serve para comandos também. Por exemplo, MK do Tab, ele mostra os comandos que tem começando com MK. Então tem uma lista inteira. Vou colocar o D, por exemplo, que é mkdir para criar diretório, que a gente vai aprender mais à frente a falar sobre isso. Então esse autocompletar do Dash funciona muito bem. Agora, para me voltar níveis de diretório, eu estou dentro do diretório USR Share Applications. Para mim subir um nível de diretório, eu posso usar cd espaço ponto ponto. Eu saí de USR Share Application, agora eu estou dentro de USR Share. Se eu quero voltar direto para a raiz, eu posso fazer isso, cd espaço ponto ponto barra, aí eu vou subir do Share para o USR. Se eu colocar mais 2 pontos barra, que são 2 níveis de diretório, eu vou sair do Share e vou sair do USR e vou para o raiz. Ó. Logo, eu estou lá no raiz. Tá? Cada 2 pontos barra significa um nível de subdiretório. Na prática, você vai ver que às vezes é mais rápido do que você ficar contando quantos níveis de diretório é para criar 2 pontos barra, 2 pontos barra. Você vai ver que é mais rápido a gente fazer isso daqui, né? CD 2 pontos, CD 2 pontos, CD 2 pontos. Acaba sendo mais rápido. Muito bem. Obtendo ajuda. Cada comando tem sua página de manual. Alguns comandos não tem, mas a maioria dos comandos do mundo Linux tem. A gente acessa através do comando man, que seria a página de manual, mais o nome do comando. Por exemplo, man ls vai trazer a página de manual. O ls, por exemplo, serve lá para listar o conteúdo do diretório. Ele explica um pouquinho do comando. Algumas páginas estão em português, outras vão estar em inglês. E ele traz detalhes que seriam opções para esse comando. Como, por exemplo, ele fala ali que o menu C vai listar em colunas, o menu Z precede a saída para o arquivo pelo número serial do arquivo e várias outras opções que a gente pode usar. Tá? Para sair da página de manual, eu posso apertar a tecla Q, que é de kit, para finalizar a tela de manual. Bom, deixa eu mudar aqui um pouquinho o modo de visualização. Eu vou colocar aqui visualizar modo escalonado, porque senão eu não vejo lá o fundo da tela. Mas no modo escalonado aqui não ficou muito legal para a gente ver, né? Não, o tamanho agora tá beleza. Muito bem, então o comando man, a gente coloca o comando man e na frente o nome de qualquer outro comando. Outra forma que a gente tem, alguns comandos têm uma ajuda. Por exemplo, ls if help traz uma pequena ajuda. Não tá muito bacana isso aqui ainda não. Deixa eu voltar lá, modo escalonado. Ajustar do tamanho da janela. E o que sai? Na verdade, ainda não está muito legal aqui. Deixa eu arrumar melhor isso aqui. Bom, vamos deixar no escalonado aqui. Então, outro comando seria esse. Tá? Você buscar o help. Nem todo comando tem um help. Tá? mkdir, vamos ver se tem. Eu acho que... tem. Uma pequena ajuda aí que vem na tela. Nem todo comando tem. Alguns comandos não tem. Só que é mais interessante a gente usar o man, página de manual. Mais completa a página de manual. Também existe o comando chamado whats e o apropos. O comando whats, por exemplo, a gente digita whatstar, o nome de um comando. Ele fala o que faz aquele comando de uma forma simples. Ele fala ali que é um utilitário para arquivar, né? Whatstar. Vou colocar aqui whats clear.
Então, clear to terminal screen, limpa o terminal, né? Então ele dá uma frase rápida o que faz aquele comando. Outra opção seria a gente usar o apropos tar. O que ele faz? O apropos ele retorna o comando através de uma informação. Seria mais útil não usar do jeito que eu fiz aqui com o nome do comando tar, mas sim com uma string do que faz. Por exemplo, eu quero procurar programas que busquem informação do sistema. Então vou colocar aqui apropos information. Então ele fala que todos esses programas trazem informação. LSPCI, ela traz informação de dispositivos PCI, etc. e tal. Todos esses programas ele fala que de alguma maneira traz informação do sistema. Então, recapitulando aqui, o ATS mais o nome do programa fala o que faz esse programa, e o apropos mas uma string, como a gente colocou aqui information, né, ele mostra quais programas que trazem informação de certa forma do sistema. Muito bem. A gente pode também criar apelido para os comandos que nós estamos digitando. Por exemplo, o comando CLS seria o comando de limpar a tela no DOS, né, no PowerShell. Não existe aqui no Linux, a gente digita o clear. Mas se eu quisesse criar um apelido para o clear, para que quando eu digitasse ls, executasse o comando clear, eu posso fazer o comando alias, e aí eu digito aqui clear, que é o nome do comando que eu quero criar o apelido, igual o acento simples aqui, e coloco o comando que eu quero que... na verdade, desculpa, onde está clear, aqui é o nome do apelido. Apelido, né, o alias, vai ser cls. E qual o comando que vai ser executado? Vai ser executado o comando clear, tá? Vou dar enter. Então agora toda vez que eu digitar cls, vai limpar a tela. Beleza? Na próxima tela nós vamos ver um arquivo de configuração para que essas configurações não se percam. Porque quando eu reiniciar o meu sistema e digitar lá cls, não vai estar funcionando, porque não vai existir esse apelido de comando. Para que eu crie vários apelidos de comando e que sejam persistentes após o reinicio da máquina, eu tenho que criar esses arquivos dentro, esses comandos dentro de um arquivo. Mas fica conteúdo para a próxima aula aí. Então até a próxima aula, vamos que vamos!